Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo feliz? Já pegaram a prova da prova 6, né, de vocês? Bom, quem não pegou ainda pode pegar hoje. Depois da aula você pode subir lá para pegar sua prova na sala 10. Lembrando que essa sexta agora a gente não vai ter prova, porém você vai ter aula de monitoria, inclusive vai ser 1 hora e 40 minutos só resolvendo exercício, o que vai ser excelente, porque você já reparou que nós estamos estudando integrais duplas. Então os monitores vão resolver várias questões desse tipo, que vai ser essencial para você resolver a sua sétima prova, que vai ser só na semana que vem, tá bom? Então, ó, falando em integral dupla, nós já falamos sobre integrais duplas sobre retângulos e na aula passada a gente falou sobre integrais duplas em regiões mais gerais. Então, a gente terminou para resolver uma questão, né? Faltava uma questão, a gente encerrou a aula. Eu disse que para vocês fazerem em casa, vocês fizeram? Bem, a maioria fez, né? Tudo bem. Tá, quem não fez, a gente vai resolver agora, não se preocupe. E aí a gente vai resolver essa questão, como eu falei, ela era muito importante também para vocês. Então, bora começar por ela. Esse era o último exercício da aula passada, exercício 3. E, assim, a priori não tem nada assim de diferente, né, quando a gente olha para ele. Porque você tem uma integral dupla e você tem uma região de integração aí que você ainda vai interpretar para saber qual é essa região. E você tem que resolver a integral. Essa integral era a integral dupla da função e elevado a y ao quadrado. E a nossa região D era a região dos pontos que pertence ao R2, tais que 0 menor ou igual que x, menor ou igual que y, menor ou igual que 1. Então aqui a gente vai usar todos os conhecimentos que nós aprendemos na aula passada. Como eu disse para vocês, a primeira coisa que vocês precisam se preocupar é com a região. Então, ignora, por enquanto, essa função aqui, não interessa ela para a gente, e eu só tenho que me preocupar com essa região D. Eu tenho que saber interpretar essa região D, eu tenho que saber desenhar essa região, de modo que eu consiga dizer quais são as limitações para x e y, e assim eu consiga resolver essa questão. Então, para interpretar esse conjunto aqui, eu primeiro percebo que ele é um conjunto do R2, então ele está no plano cartesiano. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o plano cartesiano. Está aqui, fiz o plano cartesiano. Agora, eu tenho que interpretar essa inequação, já que não é todo o R2, são apenas os pontos que satisfazem essas inequações aqui ao mesmo tempo. Então, ó, olhando com calma, você percebe que aqui ele me diz que x é maior ou igual que 0 e y também é maior ou igual que 0, né? Já que y é maior ou igual que x, que é maior ou igual que 0. Então, daqui você já percebe que x e y são não negativos. Ora, em qual quadrante o x e o y são não negativos? É no primeiro quadrante. Então, só daqui você já percebe que a nossa figura ela se encontra no primeiro quadrante. Agora, eu poderia olhar para essa última parte da inequação. Vou até marcar ela aqui. Ó. Olha só, essa última parte aqui, ela está me dizendo, o y está no meio, que y está entre x e 1. Só que x e 1, eu posso interpretá-los como funções que dependem de x. Então, eu poderia dizer que, nesse caso, o y está entre duas funções que dependem de x. E quais funções são essas? O y está entre a função x, que seria a função identidade, e a função 1, que é uma função constante. Então, você sabe desenhar essas funções aqui, o gráfico delas, o gráfico da função identidade e o gráfico da função constante? Você sabe. Então, apesar de eu não saber ainda como é a minha figura, mas eu vou começar pelos gráficos dessas funções. Então, eu vou desenhar o gráfico da função x e o gráfico da função 1. O gráfico da função x é uma reta crescente, cortando a origem. Então, eu faço aqui uma reta crescente. Eu já estou focando aqui no primeiro quadrante. E agora eu vou fazer o gráfico da função y igual a 1, que é uma reta constante. Reta constante é uma reta horizontal. Então, bora dizer que está bem aqui, uma reta horizontal. Isso daqui, ela corta o eixo y no valor
1, né? Já que a constante ali é igual a 1. Então, olha só, a minha figura ela está no primeiro quadrante e nela o meu y está entre a minha reta inclinada e a minha reta horizontal. Ou seja, essa reta inclinada e essa reta horizontal é que formam a minha figura. O x está acima dessa reta inclinada e abaixo da reta horizontal. Então, olhando já para a figura, eu percebo que o meu conjunto é esse daqui. Ou seja, a minha região é uma região triangular. E é importante, então, que a gente saiba qual é esse ponto de interseção. Para eu descobrir esse ponto de interseção, basta eu igualar as funções, que nem eu fiz na aula passada. Quais são as funções? A função x e a função 1. Mas quando você iguala a função x com a função 1, fica x igual a 1. Então, na verdade, esse ponto de interseção aqui, ele ocorre para x igual a 1. Então, quando x igual a 1, y igual a 1, e aqui as retas se encontram. Pronto. Já conseguimos a nossa figura. Agora que a gente tem a figura, eu posso colocar os meus intervalos, tanto para x quanto para y. Bom, para x eu já tinha desde o início, ou melhor, para y eu já tinha desde o início, porque eu já estava olhando y aqui, ó, como sendo alguém limitado entre duas funções de x. Então, esses valores aqui já são as limitações para y. Eu só vou repetir. Claro que quando eu olho para y e vejo ele como alguém limitado entre duas funções de x, eu já estou dizendo que a minha figura é do tipo 1, porque é justamente no tipo 1 que isso acontece. Então, vou escrever aqui, ó. Se eu considerar essa figura aqui como uma figura do tipo 1, quando eu digo que uma região do tipo 1, eu sempre olho horizontalmente, não, verticalmente, né? Então, ó, verticalmente, o meu y está acima da função x e abaixo da função 1. Então, eu escrevo y maior ou igual que x, menor ou igual que 1. Agora que eu já coloquei as limitações para y, eu vou colocar para x, só que x vai estar entre constantes. Então, agora basta eu ver quais são as limitações aqui para x nas constantes. Então, ó, a minha figura ela começa aqui na origem, que é o 0, e termina para x igual a 1. Então, meu x está entre 0 e 1. Então, eu venho e escrevo que o meu x é maior ou igual que 0 e menor ou igual que 1. Como eu disse, essa daqui seria a parte menos fácil. É você interpretar a sua figura, escolher se é do tipo 1 ou 2, olhar aqui as limitações e agora montar a sua integral. Quando eu monto a minha integral a partir dessas informações, a minha integral fica assim. Como eu estou olhando o tipo 1, então eu vou começar integrando em y. Y vai de x até 1. A minha função é e elevado a y². Eu estou integrando em y primeiro, depois eu vou integrar em x. E o x vai de 0 a 1. Então, até aqui, gente, nenhum mistério, nenhuma novidade. Só que, quando você para resolver essa integral, e você sabe resolver uma integral dupla, o que você faz? Eu começo integrando só em y. Ou seja, eu olho só para essa integral aqui, interna. Só que nesse caso, especificamente, repare que você teria que integrar a função e elevado a y². Essa função aqui, vocês já sabem qual é a primitiva dela? Lá do cálculo 1, a integral de e elevado a x ao quadrado. Bom, na verdade, ela não tem uma integral imediata. Você não sabe qual é a integral imediata, a gente não vê isso lá no cálculo 1. Então, como é que você resolveria uma integral dessa? Aí você fala, bom, já que eu não sei qual é a integral imediata, eu vou tentar fazer por substituição. Aí eu vou chamar esse expoente aqui todinho de u e tentar desenvolver a partir daí. Mas eu já lhe digo que isso não vai dar certo também. Você não ia conseguir. Você fala, não, professor, então eu vou usar a integração por partes. Vou dizer que isso aqui é u, vou chamar u de dv e fazer por parte. Aí eu já te adianto que não vai dar certo também. Não vai dar. Então, eu estou fazendo você economizar tempo. Você vai dizer, não, professor, então é substituição trigonométrica? A resposta é não também. Integração por frações parciais? Não também. Ah, professor, quer dizer que nenhuma técnica que eu aprendi a resolver essa integral. É isso mesmo. Nenhuma técnica que você aprendeu resolveria essa integral aí. É porque, na verdade, gente, as técnicas que a gente conhece em cálculo 1, elas não são suficientes para resolver essa integral. E olha que, a priori, parece uma integral simples.
Aí você pode dizer, professor, então é porque essa integral não existe? Não, não é isso que eu estou falando. Essa integral, ela existe. A minha função aqui, ó, ela é contínua. Então, isso daqui, pelo teorema fundamental do cálculo, eu posso afirmar que ela é integrável. Ela é integrável, então essa integral aqui, ela existe. Tá? Agora, como calcula essa integral? Bom, na verdade, nos cursos de cálculo, cálculo 1 e cálculo 2, a gente não aprende a calcular isso daqui. Se você poderia fazer por programação, você poderia tentar fazer um método numérico para resolver isso daí. Apesar da integral existir, mas as nossas técnicas não são suficientes. Então, o que a gente vai fazer, já que não é suficiente? Bom, eu simplesmente não vou conseguir resolver essa integral aqui. Não vou. E aí eu vou desistir da questão? Não. Eu vou tentar seguir algum caminho plausível para mim. Já que eu sei que por esse caminho aqui é impossível, pelo menos para mim, usando os meus conhecimentos, resolver. Aí o que eu faço? Aí eu paro para pensar e vejo que a única alternativa que eu tenho para essa questão é mudar a ordem de integração. Ou seja, olhar para essa região, ao invés de ser do tipo 1, como se fosse do tipo 2. Nesse caso aqui, isso é possível. Você pode olhar para essa região e pensar nela como uma região do tipo 2. Aí você me pergunta, professor, mas eu vou conseguir resolver ou eu vou ficar de novo travado, empacado na mesma questão? A gente fala, não sei, mas só tem essa alternativa, porque se a gente for seguir aqui, não dá. Então, o único jeito que a gente tem agora é tentar olhar isso aqui como do tipo 2. Deu para entender, gente, o que está assim, barrando a gente nessa questão? Então, bora tentar do tipo 2 agora. Se eu for olhar essa região como uma região do tipo 2, eu vou ter que analisar essa região agora horizontalmente, ou seja, eu vou caminhar na horizontal. Caminhando na horizontal, eu começo bem aqui, né? Posso começar em qualquer ponto, posso começar bem aqui, ó. Não importa onde eu comece, aqui é sempre o x igual a zero, né? Eu tenho a minha reta vertical, que é x igual a zero. Então, o x ele sempre começa no zero. Aí eu vou caminhando, 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 e eu sempre vou me esbarrar nessa reta inclinada. Quem é essa reta inclinada? É a função y igual a x, ou x igual a y. Então, olhando essa região de forma horizontal, eu percebo que o meu x está entre 0 e y, que é a função x igual a y. Então, eu escrevo aqui que o meu x está entre 0 e a função y. Eu coloquei o meu x entre funções que dependem de y. Agora, eu vou colocar o y entre constantes. Agora, é só olhar para as limitações de y nas constantes mesmo. Ó. A figura começa aqui, y igual a 0, e termina aqui, y igual a 1. Então, meu y está entre 0 e 1. Então, tem regiões que você pode olhar tanto o tipo 1 quanto o tipo 2 e inverter aqui a ordem de integração. Agora que eu olhei como do tipo 2, como é que vai ficar a minha integral? Bora ver. A minha integral agora vai ficar assim. Eu vou ter que começar integrando em x, de 0 a y. O meu y vai estar de 0 a 1. A função é a mesma, é e elevado a y ao quadrado. E eu vou começar aqui integrando em x. Aí, nesse caso, você vai dizer, professor, não adiantou nada, porque eu continuo não sabendo calcular essa integral. Só que agora perceba que, depois que eu inverti, agora eu vou começar integrando em x. O x aparece aqui? Não. Então, agora nessa primeira integral, isso aqui para mim é uma constante. Aí você vai dizer, poxa, professor, bacana, o senhor conseguiu, mas depois o senhor vai ter que integrar em y de qualquer jeito. Mas calma, a gente não vai se desesperar ainda. Bora fazer assim, bora integrar em x. Integrando em x, isso aqui para a gente é constante. Então, a integral da constante é ela mesma vezes x. Então, isso aqui vai ficar integral de 0 a 1, aí e elevado a y ao quadrado vezes x. Aí eu vou aplicar os intervalos, que é de 0 a y. Depois eu vou integrar em y. Quando eu substituo x por y, vai ficar y. Quando eu coloco o 0, vai ficar 0. Então, no final, essa integral vai ser integral de 0 a 1 e elevado a y ao quadrado vezes y. Agora que eu vou integrar em y, pode parecer impossível, mas agora eu consigo resolver. Por quê? Porque agora tem esse y aqui para me auxiliar. Por causa desse y que apareceu, eu consigo resolver essa integral usando substituição. Integração por substituição. Então, eu poderia chamar esse expoente aqui de u, aí fazer o du e tudo mais. Só que eu vou fazer de forma mais direta.
eu vou multiplicar em cima e embaixo por 2, isso daqui. Vai ficar 1 sobre 2, integral de 0 a 1, e elevado a y ao quadrado, 2 vezes y dy. Ó, então a única coisa que eu fiz foi multiplicar em cima e embaixo por 2. O 2 de cima eu coloquei aqui para dentro da integral. O 2 de baixo eu deixei aqui fora. Agora perceba que aqui no expoente eu tenho y ao quadrado. E aqui embaixo, multiplicando com a minha função, eu tenho 2y. Sendo que a derivada de y ao quadrado é justamente 2y. Então, na verdade, a integral dessa função, a primitiva dessa função, é justamente a função e elevado a y ao quadrado. Só ela. E aqui eu vou aplicar de 0 a 1. Por que só ela? Porque, ó, para derivar isso daqui. Quando você deriva, como é a função e elevado a alguma coisa, vai ficar ele mesmo, está aqui ele mesmo, vezes a derivada do de dentro, a derivada do expoente. Só que a derivada do expoente é 2y. Então, quando eu derivo isso daqui, eu volto para cá. Então, isso daqui é a integral desse. Tudo bem? Lembrando que você pode fazer com calma, passo a passo, usando integração por substituição. Basta você chamar isso aqui de u, e isso tudo aqui vai ser o seu du. Tá bom? Ok, agora só falta substituir. Isso aqui vai ficar igual a meio. Y eu vou colocar 1, vai ficar e elevado a 1 ao quadrado, que é e elevado a 1. Vai ficar só o número de Euler. Menos, coloca 0, e elevado a 0, vai dar 1. Então, essa daqui é a nossa resposta final. Meio vezes e menos 1. Vocês conseguiram fazer essa? Essa era a mais legal de todas. Eu disse que era a mais legal. E eu disse também que não era a mais trabalhosa. Pelo contrário, a gente fez rapidinho aqui em um quadro só. Mas ela traz essa jogada, essa beleza, essa elegância. Por isso que ela é uma boa questão de prova essa daqui, né? Que faz você pensar um pouquinho, não é só sair calculando. Você tem que pensar um pouquinho, talvez inverter, para chegar no resultado. Mas tá, gente, agora sim. Agora a gente encerrou essa parte. E hoje nós vamos falar ainda sobre integrais duplas. E ainda sobre regiões mais gerais. Só que antes que você fale, professor, mas eu já sei calcular uma integral dupla sobre uma região mais geral. E eu falo, eu sei que você sabe. Você sabe mesmo. Só que agora o que a gente vai aprender é um método que vai facilitar o cálculo de regiões mais gerais quando você tem uma região redonda, se é uma região circular. E esse método é justamente quando você integra usando coordenadas polares. Mas antes que eu comece a falar de coordenadas polares, eu queria pelo menos trazer uma motivação para vocês, para você ficar feliz de estar aprendendo esse assunto. Então, vou até escrever aqui no quadro, vou colocar assim, motivação. Motivação para você querer aprender as coordenadas polares. Integração pelas coordenadas polares. Então, qual é a nossa motivação? Olha só, digamos que a gente queira calcular essa integral. Bora dizer que é x vezes y ao quadrado, numa região D. Vamos dizer que a minha região D é esse conjunto, x e y, pertencente ao R2, tais que x² mais y ao quadrado é menor ou igual que 1. Bom, isso daqui não é um retângulo, mas nós já aprendemos a calcular a integral dupla em uma região mais geral. Essa região aqui, você também não teria dificuldade em encontrar o gráfico dela, porque você percebe que são os pontos do plano que satisfazem essa inequação. Essa inequação a gente já cansou de fazer aqui no nosso curso, mas ela é justamente o disco de centro na origem e, nesse caso, raio 1. Então, o que você ia fazer? Você ia desenhar esse disco. Então, você ia pegar, fazer aqui o plano cartesiano e desenhar um disco. Uma circunferência, centro na origem, raio 1. Depois a gente ia achurar aqui a parte de dentro. Então, essa daqui é a nossa região. Então, você não tem dificuldade, numa questão dessa, em encontrar o desenho da sua região. Essa região aqui, que é um disco, você poderia olhar essa região como do tipo 1 ou do tipo 2. Tanto faz. Como nós estamos mais acostumados a olhar como do tipo 1, eu vou olhar como do tipo 1. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou dividir aqui. Eu vou dividir esse disco no meio.
assim, eu vou fazer um corte aqui horizontal, bem aqui. Então, com isso, eu tenho a parte de cima, a semicircunferência aqui em cima, e eu tenho também a semicircunferência de baixo. Se eu perguntasse para vocês qual é a função que me dá essa semicircunferência de cima, vocês saberiam me dizer? Qual é a função que me dá a semicircunferência de cima? Você saberia fazer. Como é que você faz? Bastava você igualar aqui a 1, isolar o y. Ia ficar mais ou menos raiz quadrada de 1 menos x quadrado. A parte positiva é essa semicircunferência de cima. Então, essa semicircunferência de cima é a função raiz quadrada de 1 menos x quadrado. X quadrado. E quem seria essa semicircunferência de baixo? Essa de baixo é a função menos raiz de 1 menos x quadrado. Então, quando você isola o y na equação, você acha essa função e você acha essa função. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero olhar essa região como do tipo 1. Então, eu poderia dizer, caminhando verticalmente aqui nessa região, que eu sempre vou começar nessa função aqui e vou terminar nessa função aqui. Não importa onde eu comece, eu sempre começo nessa linha verde e termino na linha laranja. Então, nesse caso, eu diria que o meu y, ele está entre essas funções aqui, ó, 1 menos x quadrado e menos essa raiz e mais essa raiz. E o meu x, nesse caso, ele estaria entre menos 1 e 1, já que o meu disco tem raio 1. Olhando isso aqui como do tipo 1. Até aqui tudo bem, gente? Não tem nada além do que a gente já fez na aula passada, né? Isso daqui. Ok. Então, a gente ia pegar essas limitações e colocar na nossa integral. Nossa integral ia ficar assim, ó. Ia ficar, o meu x está indo de menos 1 a 1, só que o meu y vai de menos a raiz de 1 menos x quadrado, aqui, raiz de 1 menos x quadrado. Nossa função é x, y ao quadrado, e aqui, dy, dx. Então, nesse caso aqui, que é só um exemplo específico, você ia conseguir resolver essa integral? Eu te digo, sim, você ia conseguir resolver. Eu olhei isso aqui como do tipo 1, consegui montar minha integral, vou ter que aplicar as regras de integração que eu aprendi de cálculo 1. E eu conseguiria calcular essa integral. Só que agora você está percebendo que para eu calcular essa integral aqui, que parecia ser simples, porque um disco é um formato simples, é um formato que a gente espera que fosse fácil de calcular. Só que olhando aqui agora, você percebe que isso daqui ia dar muito trabalho para a gente. E dependendo da função que tiver aqui, vai ser um trabalho enorme. Você pode ter uma folha, 2 folhas, 3 folhas, 4 folhas. Então, não, a gente não quer isso de vocês. Eu não vou passar na prova uma questão que você vai ter que resolver demorando 1 hora, né, preenchendo 4 folhas de resposta. Não é isso que a gente quer. Então, a partir de agora, toda vez que a gente olhar uma região de integração desse tipo, sendo um disco, por exemplo, ou algo parecido com isso, a gente não vai resolver do jeito tradicional. Ao invés disso, a gente vai fazer uma mudança de variável. Coisa que você já fazia lá no cálculo 1, só que agora no cálculo 2 você tem que ter alguns cuidados. Mas mudar as variáveis é simplesmente mudar aqui, ó, o x e o y. Ao invés de você trabalhar com o x e o y, você vai trabalhar com outras coordenadas. E essas coordenadas que a gente vai trabalhar a partir de agora são as coordenadas que a gente chama de polares. Eu sei que no semestre passado o professor Emerson já deu uma aula de coordenadas polares para vocês, e não foi à toa, né? A gente reorganizou o conteúdo para que os alunos já tivessem esse contato com as coordenadas polares. Então, hoje você vai usar esse conteúdo, isso que você aprendeu no semestre passado. Só que eu sei que nem todo mundo lembra, então eu vou fazer uma revisão aqui, mas uma revisão assim, bem básica, bem geral, do que são essas coordenadas, tá bom? Então, ó, vamos revisar aqui rapidamente. Coordenadas
polares. Aqui eu vou fazer de forma bem resumida, não vou entrar em todos os detalhes técnicos, é só para você relembrar o que você já viu. Então, olha só, digamos que você tem aqui o plano cartesiano e você tem um ponto. Bora colocar nosso ponto bem aqui. Seria o nosso ponto P. Se eu quero que você localize esse ponto P no plano cartesiano, o que eu faço? Eu vou te dar as coordenadas. Quantas coordenadas eu te dou? Eu te dou 2 coordenadas. Uma coordenada é a coordenada x, ou seja, eu vou te dizer qual é a projeção desse ponto no eixo das abscissas. Só que isso não é o suficiente. Também vou ter que te dar uma outra informação, que é a coordenada y, ou seja, a projeção desse ponto no eixo das ordenadas. Então, com essas 2 informações, você consegue localizar esse ponto aqui no seu plano. Só que essa forma de você localizar um ponto, será que é a única forma que existe? A resposta é não. Uma outra forma muito conhecida é por meio de coordenadas polares. Então, o que são coordenadas polares? É quando, por exemplo, você quer localizar esse ponto, só que ao invés de você dar essas 2 informações, você vai dar outras informações. E que informações são essas? A primeira informação que você ia dar em coordenadas polares seria a distância da origem até esse ponto. Então, a distância da origem até esse ponto seria uma informação útil que eu poderia muito bem usar para achar esse ponto. Essa informação, que é a distância, eu vou chamar de R. Então, isso é a coordenada R. Então, o que é a coordenada R? É quando eu te dou uma informação e essa informação te diz a distância da origem até o ponto que eu quero que você localize. Só que essa coordenada aqui não é suficiente, eu vou precisar te dar uma outra informação. E qual é a informação que eu vou te dar? Além de R, eu também vou te informar qual é o ângulo formado com o eixo X. Então, eu vou te dar a informação aqui do R, mas também vou te dizer que ângulo é esse aqui, ó, que eu vou chamar de ângulo θ. Então, com essas 2 informações, R e θ, você consegue localizar qualquer ponto no plano, sem precisar usar x e y. Então, se a partir de agora você não quisesse mais usar x e y, você poderia só usar R e θ. E aí você conseguir achar qualquer ponto que você quisesse. Tá bom? Inclusive, gente, quando eu estou trabalhando com coordenadas polares, eu nem preciso do eixo y, nem preciso. Basta para mim um eixo, que a gente até chama de eixo polar. Mas a gente sempre vai estar trabalhando com os 2 ao mesmo tempo, né? Sempre tentando olhar os 2 ao mesmo tempo para fazer a mudança. Então, por isso que aqui, para esse mesmo ponto, eu coloquei as coordenadas x e y, que você pode chamar de coordenadas retangulares ou cartesianas, e coloquei também as coordenadas r e θ, que são as coordenadas polares. Agora, olhando para esse meu desenho, você já consegue perceber que existem algumas relações. Quando você quer trocar, por exemplo, de x e y, você quer trocar para r e θ, ou vice-versa. Então, existem algumas identidades que me permitem fazer essa troca. E não é difícil de ver, porque olha só, bem aqui você percebe que nós formamos um triângulo retângulo, esse triângulo bem aqui, onde a altura do meu triângulo retângulo é o y e a base do meu triângulo retângulo é o x. E como é um triângulo retângulo, eu consigo usar as leis da trigonometria para o triângulo retângulo, incluindo seno e cosseno. Então, por exemplo, eu poderia olhar para o triângulo retângulo e calcular o cosseno de θ. Se você calcular o cosseno de θ, vai ficar x sobre r. X sobre r. Isolando o x, vai ficar x igual a r vezes cosseno θ. Então, ó, eu consigo escrever x como uma função de r e θ. Então, x vai ser sempre igual, nas polares, a r vezes cosseno θ. E se eu olhasse para o seno desse ângulo, o seno ia ficar cateto oposto, que é y, sobre a hipotenusa, que é r. Isolando o y, eu ia dizer que o y é igual a r seno θ. Essas relações também servem para quando eu te dou coordenadas polares, mas você quer coordenadas cartesianas. Ou seja, eu te dou uma coordenada, eu te digo assim, olha,
essa coordenada aqui, ó, vamos dizer que é 2 e π sobre 2. Aí eu digo, olha, localiza para mim esse ponto. Só que essas coordenadas são polares. Ou seja, esse daqui é o R e esse daqui é o θ. Aí você fala, mas eu não sei, eu não gosto de trabalhar com R e θ, eu gosto de trabalhar com x e y. Então, tem como eu transformar isso aqui para x e y? Tem. É só usar essa relação aqui, ó. Eu estou dizendo que o R é 2, né? Então, vai ficar 2. O θ é π sobre 2. Então, vai ficar 2 vezes o cosseno de π sobre 2. Quanto é o cosseno de π sobre 2? É 0. Então, nesse caso, o meu x seria 0. E o meu y ficaria 2 vezes o seno de π sobre 2, que é 1. 1 vezes 2 é 2. Isso aqui em x e y. Então, a mesma coordenada em coordenadas polares aqui, ó, o mesmo ponto, eu posso localizar ele dessa forma ou dessa forma. E a gente vai chegar no mesmo lugar, usando qualquer uma dessas duas coordenadas. Pode perceber, ó, vou fazer aqui do lado. Imagina que eu quero localizar esse ponto aqui em cartesianas. Ó. Então, x é 0 e o y é 2. Onde é que está o x0 e o y2? X é 0 e y é 2. Está aqui. Ó. Seria um ponto mais ou menos aqui. Agora, se eu fosse localizar esse mesmo ponto usando essas daqui, como é que você faria? Bom, você primeiro colocaria a distância. Então, R é a distância da origem até o ponto. Então, a primeira coisa que eu ia fazer era marcar uma distância de 2 unidades a partir da origem. Isso sem inclinação nenhuma. Então, eu começaria bem aqui, na origem, e marcaria 2 unidades. Bora dizer que 2 está bem aqui. Então, eu marcaria aqui, ó, 2 unidades. Essa aqui é a distância. Essa é a primeira informação. Agora, a partir aqui do eixo x positivo, eu ia fazer uma rotação de π sobre 2 radiano. Π sobre 2 radiano é 90 graus. Significa que a partir daqui, eu ia rotacionar 90 graus. Aí eu ia parar onde? Justamente nesse ponto. Se eu rotacionasse 90 graus, eu ia parar justamente nesse ponto aqui. Então, perceba que eu cheguei no mesmo lugar, só que de duas formas diferentes. Uma que eu já estava acostumado e uma forma nova aqui, que é por meio de R e θ. Tá, isso aqui só foi para exemplificar, né? Vou apagar isso daqui. Mas eu também queria dizer que não existem só essas relações aqui, existem outras, muito importantes também. Eu também poderia usar tangente de θ nesse triângulo. No caso, ia ficar tangente de θ igual cateto oposto é y sobre x. Isso aqui seria outra relação. E outra relação seria usar simplesmente o teorema de Pitágoras. Aí ficaria x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. X quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, gente, com essas relações aqui, você consegue transformar de polares para cartesianas e cartesianas para polares. Agora que você relembrou isso daqui, eu queria fazer pelo menos 2 exemplos. 2 curvas polares para a gente desenhar o gráfico delas. Para a gente ir se acostumando com essas coordenadas aqui. Então, vou fazer aqui no outro quadro. E vocês vão me ajudar. Isso aqui eu só estou revisando coordenadas polares, tá? Isso aqui ainda não coloquei esse assunto lá nas integrais. Só estou revisando o que elas são. Mas depois a gente vai unir tudo. Vou fazer aqui 2 exemplos. Primeiro exemplo. Imagina que eu peço para você, fale assim, ó, desenha para mim o gráfico dessa função aqui. Só que eu te digo, essa função é uma função polar, é uma curva polar. Então, isso aqui não é x nem é y, isso aqui é o r lá das coordenadas polares. Então, eu estou dizendo que isso daqui, essa equação representa todos os pontos cujo raio na coordenada polar é igual a 1. Então, você já sabe que figura vai formar isso daqui? Ó, eu quero todos os pontos cuja distância do centro até esse ponto é igual a 1. O que será que vai formar? Caso você esteja com dúvida, você pode voltar
lá para as nossas relações entre polares e cartesianas. Então, por exemplo, aqui, nessa segunda relação, segunda parte, eu tinha essa equação aqui, ó, x² mais y² igual a r². Só que lá o r é sempre 1, r igual a 1. Então, como é que ficaria essa relação aqui especificamente, lá naquele nosso caso? Ficaria x² mais y² igual a 1², que é 1. Isso aqui é a equação do quê? A circunferência. Centro na origem, raio 1. Então, qual é o gráfico dessa curva polar? É uma circunferência. É uma circunferência, centro na origem e raio 1. Então, olha só que interessante. Agora, você consegue representar essa curva aqui, ao invés de você escrever tudo isso aqui, você só escreve isso daqui. R igual a 1. Aí você diz, ó, isso aqui é uma curva polar, R igual a 1. Aí você já está representando a circunferência de centro na origem e raio 1. R igual a 2, o raio é 2, e assim sucessivamente. Tá bom? Agora, outra coisa interessante, é claro que você conseguiria chegar aqui só usando o raciocínio das coordenadas polares. Porque, olha só, o raio ele é 1. O θ, ele não tem nenhuma condição para θ. Então, não importa qual seja o ângulo que você esteja aqui de rotação, o raio sempre tem que ser 1. Então, imagina que você escolhesse aqui a distância 1, e agora você faz uma rotação de 360 graus, sempre mantendo essa distância. O que você ia formar? Você ia formar justamente uma circunferência de centro na origem. Outro exemplo. Vamos ver outro exemplo aqui. Agora, imagina que você tem essa função polar, r igual a cosseno θ. E eu peço para você, olha, desenha para mim o gráfico dessa função. Você fala, professor, não faço ideia. Calma, se você não faz ideia, você pode recorrer para aquelas propriedades. Lembra que x² mais y² igual a r². Lembra também que x é igual a r cosseno θ. Eu vou usar isso a meu favor agora. Então, ó, lembra, nesse caso, que o x é igual a r vezes cosseno θ. Só que o cosseno θ é igual a r também. Então, aqui vai ficar r vezes r. Então, x é igual a r², pelas relações lá. E pelo fato de r ser igual a cosseno. Então, x igual a r². Só que outra coisa que a gente aprendeu é que x² mais y² é igual a r². Só que nesse caso, o r² é igual a x. Então, eu vou igualar isso aqui a x. Então, vai ficar isso igual a x. Agora, eu só vou ajeitar essa equação. Vai ficar x² menos x mais y² igual a 0. Né? Ó, tirei daqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou completar esse quadrado aqui. Ó. Vou completar. Então, eu vou somar com 0,25 dos dois lados. Aí vai ficar x² menos x mais 1/4 mais y². Como eu somei dos dois lados, aqui vai aparecer 1/4. Agora, repare que essa primeira parte aqui, ela é equivalente a x menos meio ao quadrado. Pode perceber, ó, quadrado do primeiro, x², menos 2 vezes x vezes meio, dá x, mais o quadrado de meio, 1/4. Então, é exatamente isso daqui. Mais y² igual 1/4. É a mesma coisa que meio ao quadrado. Então, isso daqui representa a equação do quê? Também de uma circunferência. Só que o centro é na origem. O centro não é mais na origem. O centro agora é no ponto meio em x, 0 em y. E o raio é meio. Então, como é que ficaria esse desenho? Ficaria assim. Ficaria uma circunferência também. Assim. Ou seja, o centro estaria bem aqui, no ponto meio e 0. Aqui você ia ter meio de raio para cá, meio de raio para cá.
Então, bem aqui seria o ponto 1. Tá? Então, esse daqui é o gráfico para essa equação. Agora, perceba que eu consigo representar essa circunferência aqui, ao invés de eu escrever assim, que é muita coisa, eu posso escrever só isso daqui. Toda vez que você escrever R igual a cosseno θ, e isso for uma curva polar, você está falando dessa circunferência. Exatamente essa daqui. De centro, meio e zero, e raio meio. É isso daqui. Tudo bem, gente? Agora, olha só. Como é que você faria também para conseguir desenhar essa figura? Você poderia usar o raciocínio das coordenadas polares. Ó, toda vez que o nosso ângulo θ é zero, pensa no ângulo θ igual a zero. Quanto é que seria o raio aqui? O raio ficaria R igual a cosseno de zero, que é igual a 1. Então, ó, quando você tivesse zero inclinação, a sua distância da origem até o ponto é 1. Está aqui, ó. Mas conforme você vai aumentando a inclinação, ou seja, conforme você sai do zero e chega até π sobre 2 de inclinação, você concorda comigo que o cosseno vai diminuindo de valor? O cosseno de zero é 1. Mas até chegar em cosseno de π sobre 2, ele vira zero. Então, ele vai diminuindo nesse trajeto. Então, ó, quando você está aqui no zero, a sua distância é 1. Mas conforme você vai aumentando a inclinação, a distância até a origem vai diminuindo, ó, diminuindo, até chegar uma hora que ela vai zerar. Que é quando você chega em π sobre 2, ela zera. Só que a inclinação ela não termina aqui em π sobre 2, ela continuaria para cá, até chegar em π. Só que o que acontece? No segundo quadrante, o cosseno ele é negativo. Se o cosseno é negativo, então ao invés de você desenhar toda vez que o raio for negativo, então ao invés de você desenhar do lado que ele estaria, você teria que refletir. Então ele ficaria desenhado para cá, para o outro quadrante, para o quadrante oposto dele. Então ao invés de desenhar aqui, esse desenho vem para cá. E aí forma a minha circunferência. Então isso daqui ó, não faz parte do desenho, tá? Isso aqui não faz parte. Já que o raio é negativo, ao invés de desenhar aqui, ele fica refletido e ele vem para cá. E aí eu consigo formar, então, a minha circunferência. E se eu continuasse de π até 2π, eu ia de novo formar a mesma circunferência. Eu ia formar ela duas vezes quando eu vou de 0 até 2π. Alguma dúvida, gente? Dever de casa. Relembrar coordenadas polares, principalmente esses desenhos aí, que no início é muito difícil para a gente, mas depois você vai se acostumando, vai ficando mais fácil. Eu trouxe mais dois desenhos que eu vou mostrar no GeoGebra para vocês. Também de curvas polares. Esse primeiro que a gente fez foi a curva cosseno de θ. Agora, esse daqui que eu vou mostrar para vocês é o cosseno de 2θ. Então, olha só. Você vai pensar, professor, já sei. Se a função cosseno de θ, deu uma circunferência, 2θ vai dar duas circunferências. Será? Bora ver. Ó, essa aqui é a inclinação. Então, conforme aqui ó, vai mudando a inclinação, ele vai desenhando. Tá? Então, ó, desenhando isso aqui. Então, vamos ver o que vai dar. Vou apertar play. Olha só o desenho que está se formando. Então, esse desenho que se formou é justamente o gráfico da curva polar cosseno de 2θ. E perceba, não deu duas circunferências. Na verdade, deu o que a gente chama de rosácea. Rosácea de 4 pétalas. Então, é isso que forma essa função. Interessante, né? Vamos ver aqui. Vamos ver outro desenho, além desse. Olha só, esse desenho agora que eu vou formar é da função 1 mais seno θ. Bora ver o que vai acontecer nela. Vou apertar aqui. Olha. Nesse caso aí, gente, se você reparar, em nenhum momento ele reflete, porque toda vez que você caminha, esse valor é sempre positivo. Então, o meu desenho vai ser formado do mesmo quadrante em que a rotação está, já que eu não tenho valor negativo para R. Então, nesse caso, ó, formou este desenho aqui. Esse desenho, na verdade, é o que a gente chama de cardioide, que é o coração.
Então agora você já sabe, né? Ao invés de mandar aqui, não sei se vocês lembram, mas a gente já viu aqui o cardioide, a gente viu era uma expressão muito grande. Em coordenadas polares é muito mais simples, é 1 mais seno θ. Então agora você já sabe. Então, ó, aproveita que hoje é dia dos namorados, né? Então você sai daqui, ó, já manda a função 1 mais seno θ. A pessoa não vai entender nada, você explica para ela, você desenha para ela e vai aparecer aqui o seu cardioide. A pessoa mais está de cabeça para baixo, vira a página de cabeça para baixo. Ou então coloca 1 menos, se não me engano, 1 menos seno θ. Já vai te dar o cardioide aí do tamanho, né, digamos, no sentido correto aí do coração. Aí você vai dizer, mas o coração nem é assim, né? Sempre tem um que não é romântico, né, para dizer que o coração não é assim. Mas o importante é que isso aqui para a gente é o cardioide. Então vamos lá. Agora que a gente já sabe, já deu para revisar coordenadas polares, agora a gente vai falar sobre integrais duplas em coordenadas polares. Então aqui só estava revisando o que era isso. Agora a gente vai colocar esse assunto nas integrais duplas. Mas antes de eu colocar isso nas integrais duplas, eu preciso falar com vocês primeiro sobre mudança de variáveis. Porque como eu já falei para vocês, quando você troca as variáveis x e y para r e θ, você está fazendo uma mudança de variável. A pergunta que fica é, como é que vai ficar a minha integral? Só que antes de eu mostrar especificamente para coordenadas polares, eu quero ensinar o caminho mais geral. Ou seja, quando eu faço qualquer transformação, de que forma a minha integral vai mudar? Essa que é a pergunta que fica. Então, vamos lá, vamos aprender como é que faz mudança de variáveis. Bom, então, para isso, ó, pensa que uma mudança de variável é uma transformação. É quando você transforma duas variáveis em outras duas variáveis, obedecendo algumas regras, né? Então, no caso aqui, ó, x e y são funções que dependem das novas variáveis, que nem era anteriormente. O x era r cosseno θ, então o x dependia de r de θ. A mesma coisa para o y. Quando você faz essa mudança, o que ocorre é que você está transformando também a sua região de integração. Então, aquele conjunto original, ele também muda se você mudar as variáveis. Por exemplo, olha esse desenho aqui. Nesse desenho, você tem duas regiões, a laranja e a azul. E, na verdade, isso aqui se trata da mesma função, só que no domínio dela você está mudando as variáveis. Então, é como se você estivesse passando dessa região laranja para essa região azul, ou vice-versa. Então, toda vez que você muda as variáveis, você está mudando o formato da sua região de integração. Aí você vai dizer, professor, mas se eu estou mudando o formato da minha região de integração, isso não vai mudar o meu resultado? O que vai garantir que o resultado da minha integral vai dar o mesmo? Porque lá no cálculo 1, não importa a mudança que eu fizer, o resultado da integral tinha que dar o mesmo. Em cálculo 2 vai ser diferente? Não. Em cálculo 2 também. Se você mudar as variáveis, o resultado da integral tem que ser o mesmo. Mesmo que a região de integração mude de formato. Mas o responsável por fazer com que o resultado seja o mesmo é o que nós vamos chamar de jacobiano. Então, agora eu vou definir, ó, o que é esse negócio de jacobiano. Então, jacobiano, para a gente, nada mais é do que o determinante desta matriz 2 por 2. Essa matriz é formada pelas derivadas parciais da mudança de variável. Calma que a gente vai ver já com calma isso daqui, como é que eu aplico isso aqui na prática. Mas já entenda que esse jacobiano ele vai aparecer no teorema de mudança de variáveis. Está aqui, ó, teorema de mudança. Então, imagina que você está com uma integral assim, ó, uma integral de uma função que depende de x e y. E a sua região é uma região D. Só que você acha muito difícil trabalhar com x e y, você quer trabalhar com outras variáveis, variável u e v. Você pode fazer essa mudança? Pode. Na hora que você faz essa mudança, a sua região muda. Não é mais a região D, agora é a região R. Só que para fazer a correção, ou seja, para garantir que o resultado ainda vai ser o mesmo, você vai ter que multiplicar esse integrando pelo jacobiano, pelo módulo do jacobiano. Então, você pode pensar no jacobiano como sendo o fator de correção da sua integral dupla. É para garantir que a sua integral dupla, por mais que você tenha mudado as variáveis, mas o resultado dela ainda vai dar o mesmo. Claro que só estou te dando uma ideia, a gente não está demonstrando esse resultado, nem vai demonstrar, só vai usar ele, só vai aplicar ele.
Mas, pelo menos, eu estou te explicando o mínimo, né, do que a gente precisa saber na hora que for calcular o jacobiano. Tá, então vamos lá. Vamos usar. A pergunta que fica agora é como é que esse teorema vai ficar se eu mudar as variáveis para coordenadas polares? Como é que ficaria a minha integral dupla? Que é a pergunta que a gente quer saber. A mais importante da aula de hoje é essa pergunta. Então, vamos ver. Vamos ver como é que vai ficar. Ah, professor, não entendi o que eu tenho que fazer. Calma. A gente já vai fazer isso aí passo por passo. Olha só. Digamos, a gente nem precisa mais do slide agora, vamos aqui para o quadro logo. Digamos que você tem uma integral dupla sobre uma região D e a sua função depende de x e y. O que nós vamos fazer com essa integral? A pergunta que fica é, se eu quiser trabalhar, ao invés de x e y, com r θ, como é que vai ficar a minha integral dupla? De que forma vai ocorrer essa transformação? Bom, então, se você quer mudar para coordenadas polares, a primeira coisa que você vai fazer é a transformação das variáveis. Então, vou colocar aqui. Como é que fica a transformação? Ou seja, como é que você transforma x e y para r θ? Então, você já sabe, por exemplo, que nas coordenadas polares, o seu x ele é r cosseno θ. E o seu y é r seno θ. Então, onde aparecer aqui x, eu já não vou mais colocar x. O x tem que desaparecer. Eu vou colocar r cosseno θ. Onde aparecer y, ele vai desaparecer e vai aparecer r seno θ. Tudo bem? Então, se você mudou as variáveis, o x e y não pode mais aparecer na integral. Tem que aparecer as novas variáveis, que é r θ. Só que não basta só isso. Eu tenho que calcular também, aquele meu teorema também pede para eu calcular o jacobiano dessa transformação. Aí vamos lá, como é que calcula o jacobiano? Lembrando que eu estou passando das coordenadas x e y, eu estou passando para as coordenadas r e θ. A gente não se preocupa com isso aqui é só uma anotação. Isso aqui você pode ler como se fosse o jacobiano, passando das coordenadas x e y para as coordenadas r e θ. Como é que calcula esse jacobiano? Esse jacobiano é o determinante de uma matriz, onde aqui eu vou derivar x em relação a r e vou derivar x em relação a θ. A mesma coisa eu faço aqui embaixo. Eu vou derivar y em relação a r e vou derivar y em relação a θ. Professor, mas como é que eu vou fazer esse cálculo? Ora, o x não é r cosseno θ? Então, se você for derivar x em relação a r, você está derivando isso aqui em relação a r. Qual é a derivada disso daqui em relação a r? É só cosseno θ. Porque isso aqui é constante, a derivada disso daqui é 1. Vai ficar só cosseno θ. Então, essa primeira integral aqui vai ser só cosseno θ. E essa segunda... Desculpa, eu falei primeira integral, primeira derivada. E essa segunda derivada, eu vou pegar isso daqui e derivar agora em relação a θ. E a derivada do cosseno é menos seno. Então, vai ficar menos r seno θ. Eu escrevo aqui, menos r seno θ. Agora, eu vou fazer as derivadas de baixo. Então, eu vou derivar y em relação a r. Então, eu vou derivar isso daqui em relação a r, vai dar só seno. Aí eu escrevo aqui seno θ. Agora eu derivo em relação a θ, derivada do seno é cosseno, então vai ficar r cosseno θ. E eu vou calcular o determinante disso. Mas calcular o determinante de uma matriz 2 por 2 é mais fácil. Vamos explicar aqui a diagonal principal, subtrair da diagonal secundária. Isso aqui vai ser igual, esse vezes esse vai dar r cosseno ao quadrado. R cosseno ao quadrado. Aí, menos esse vezes esse, que é menos r seno ao quadrado. Só que já tem um menos aqui. Com esse outro menos vai dar mais. Vai ficar mais r seno ao quadrado.
Ó, esse aqui já seria o jacobiano, mas eu posso melhorar. Posso colocar o R em evidência. Quando eu colocar o R em evidência, vai ficar R vezes cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Quanto é cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado? É 1. Isso aqui tudo é 1. Então, isso aqui vai dar só R. Então, o nosso jacobiano aqui é R. O que é muito bom, gente. Porque na hora que você for pensar, toda vez que você vai mudar as variáveis, nem sempre o seu jacobiano poderia ser uma coisa simples, né? Era mais esperado que o jacobiano fosse uma coisa mais complexa. Mas quando você muda para coordenadas polares, o seu jacobiano é simplesmente R, o que vai facilitar muito a nossa vida. Agora, como é que vai ficar a minha integral dupla? Vai ficar assim, ó. Bom, se eu mudar para polares, a minha região vai mudar, não é mais a região D. Agora vai ser uma região que eu vou chamar de R. A minha função, onde tiver x, vai aparecer R cosseno θ. Vou escrever aqui, R cosseno θ. Onde tiver y, vai aparecer R seno θ. Então, vou escrever aqui, R seno θ. Agora, vamos multiplicar vezes o módulo do jacobiano. Só que o jacobiano aqui já deu R. Então, vou colocar aqui só R, vezes R. Lembrando que esse jacobiano é o nosso fator de correção. Então, a integral vai ficar assim, e aí eu vou integrar em R, depois em θ, ou vice-versa, dependendo do caso. Então, a nossa integral dupla, se eu for passar para coordenadas polares, ela vai ficar desse jeito aqui. Mas claro que a gente vai aplicar, e você vai ver na prática como é que funciona essa mudança aqui. Mas o que foi interessante é que a gente já calculou o jacobiano e já fizemos aqui a expressão da integral dupla para esse caso. Bom, então agora sim, vamos já na reta final, já pronto para resolver exercício. Olha só, vamos pensar então que você tem uma região que a gente chama de retângulo polar. O que seria um retângulo polar? É quando as suas coordenadas polares estão entre constantes. Nesse caso, esse retângulo polar, ele não ia ficar exatamente um retângulo, ia ficar algo mais ou menos assim, ó. Esse nosso retângulo polar. Então, se eu quisesse, gente, eu poderia, para mostrar aquela fórmula que eu acabei de provar no quadro, eu poderia usar um outro argumento. Eu poderia olhar para o retângulo polar, desse jeito aqui, eu poderia subdividir ele em retângulos polares menores, depois eu ia escolher um ponto para ser a imagem dele ser aquele meu volume, que nem a gente fez lá na coordenadas na integral dupla, lá no início da aula, lá no início do assunto, né? Então, eu poderia pegar essa região aqui, dividir em vários subretângulos, depois eu ia fazer o somatório para dar uma aproximação, ia colocar o limite tendendo a infinito, enfim, usando esse raciocínio, eu ia chegar na mesma expressão. Mas, como eu disse, a gente escolheu outro caminho hoje, que foi já usando a fórmula do jacobiano. E chegamos, então, aqui na fórmula final. Se você tiver em um retângulo polar, calcular essa integral dupla é equivalente a calcular esta integral dupla aqui. E se você tiver em uma região polar, que é quando o seu R estiver entre duas funções que dependem de θ, então a ideia é a mesma, só que você obrigatoriamente vai começar integrando em R. No caso do retângulo, você poderia escolher se você queria integrar primeiro em R ou primeiro em θ. Aqui não, aqui você vai integrar primeiro em relação a R. Tudo bem? Tem uma aula de um semestre meu, acho que foi semestre retrasado, que eu escrevo essa fórmula aqui, mas olhando para essa região polar aqui mesmo, né? Ou seja, eu divido o retângulo polar em vários subretângulos e aplico o mesmo raciocínio da integral dupla. É interessante também, inclusive no livro de vocês está dessa forma, né? Dividindo o retângulo polar em vários subretângulos. Mas também fica para dever de casa, para vocês darem uma lida. Pois bem, agora que a gente tem a nossa fórmula, vamos resolver alguns exercícios. Ó, primeiro, calcular esta integral dupla nessa região aí que ele está me dando. Então, bora ver o que vai mudar agora. A gente está lidando com integrais em coordenadas polares. Eu vou fazer com calma todos esses exercícios, eles são importantes. Então, primeiro, integral dupla. A minha função é a função 1. A minha região D
é a região dos pontos do plano. Taxa Q x² mais y² menor ou igual que 9. Olhando para cá, gente, agora, você já tem a sua integral dupla e você já tem a sua região. Como eu sempre digo, você vai começar tentando ver como é a sua região. Essa região aqui é fácil da gente localizar ela, porque ó, são os pontos do plano, taxa que essa desigualdade acontece. Essa desigualdade aqui é do disco. O centro é na origem e o raio é quanto agora? O raio é 3, né? 3² é 9. Então, a nossa região, ela é um disco de raio 3. Então, está aqui a nossa região. Aí você já sabe, se você fosse fazer por coordenadas cartesianas ou retangulares, como é que ficaria as limitações? Nesse caso, o y ficaria entre menos raiz de 9 menos x² e mais raiz de 9 menos x². E já o nosso x ficaria entre menos 3 agora, né? Menos 3 e 3. Então, perceba que por uma integral simples dessa, porque quem é meu integrando? É a função 1. A função 1. Mas se eu fosse trabalhar com coordenadas cartesianas, na hora que eu fosse jogar esses intervalos aqui nessa integral, isso ia me dar trabalho de calcular a minha integral. Eu ia acabar tendo que fazer pela substituição trigonométrica, nesse caso. Então, eu não quero mais fazer assim. Eu quero usar agora coordenadas polares. Então, ao invés de eu trabalhar com x e y, eu vou trabalhar com r e θ. Se eu estou trabalhando com r e θ, a pergunta que fica é: qual é a limitação para r? E depois vou fazer para θ. Ou seja, a minha pergunta que eu faço para vocês é, nessa região aqui, o meu r, ele está variando de quanto até quanto? Como é que você vai saber isso? Você começa sempre na origem, ó, porque é a origem que vai definir quanto é o meu r, porque o r é a distância da origem até o ponto. Aí eu te pergunto, a origem faz parte da minha região? Sim ou não? Sim. Então, nesse caso, o meu r ele começa em 0. Tá? Então, ó, o meu r ele é sempre maior que 0, porque a origem faz parte da minha região. Agora, a partir dessa origem, vamos caminhar de forma radial, ou seja, na direção de um raio. Ó, caminhando numa direção radial, eu sempre vou me deparar com essa curva. Que curva é essa? Não é a circunferência de raio 3? Como é que você representa essa curva em coordenadas polares? Não é r igual a 3? Essa curva aqui não seria r igual a 3? Então, o seu raio, nessa região, ele começa em 0 e ele termina sempre em 3. Então, nosso raio está entre 0 e 3. Não importa a direção que você escolha, você sempre vai começar em 0 e terminar para o raio igual a 3. Deu para entender isso, gente? Agora, e para o θ? Bom, o θ é a minha rotação, né? Então, eu te pergunto, a nossa figura, ela está presente em todos os quadrantes, primeiro, segundo, terceiro e quarto? O que vocês acham? Sim, né? O meu disco ele aparece em todos os 4 quadrantes. Isso significa, então, que para eu formar essa figura, vocês não acham que eu tinha que dar uma volta completa aqui? Eu tinha que dar, começa aqui. Se eu parasse em π sobre 2, eu ia ter só 1/4 de um disco. Se eu parasse em π, eu ia ter só meio disco. Para eu ter o disco todo, eu tenho que dar a volta completa. Tenho que fazer a rotação aí 2π. Então, meu θ está entre 0 e 2π. Ah, professor, e se o meu disco fosse só, tirando isso daqui, fosse daqui para cá? Então, meu θ ia começar em π sobre 2 e terminar em 2π. Então, tem vários casos aí que você pode explorar. Olha só que interessante, gente. Se eu fosse escolher coordenadas retangulares, eu ia ter isso daqui. Se eu fosse escolher coordenadas polares, eu ia ter isso daqui. Isso daqui não é um retângulo? Ó, olha as limitações. Não são constantes?
é como se eu tivesse um retângulo, não é? Toda vez que o x e y estavam entre constantes, eu não tinha um retângulo? Pois é, então aqui eu tenho um retângulo polar. Por isso que nesse caso é muito mais fácil fazer por coordenadas polares. Aliás, aqui eu estou usando os eixos x e y. Mas se eu fosse usar, por exemplo, os eixos r e θ, sabe como seria esse meu desenho aqui? O r está de 0 a 3, o θ de 0 a 2π. Aqui eu ia marcar 2π. Aqui eu ia marcar 3. E a minha região é essa daqui, ó. Então, olha só. Quando eu troco para coordenadas polares, eu estou trocando essa região de integração, que é um disco, por essa região de integração, que é um retângulo. O que é o melhor dos mundos para a gente. Porque integral dupla em retângulo é o mais fácil de todas as regiões. Porque nesse caso eu posso aplicar direto o teorema de Fubini, nesse caso eu posso escolher quem eu vou integrar primeiro, se é o r, se é o θ. Depende da função, eu posso separar em duas integrais e calcular ao mesmo tempo, então eu posso muita coisa. Então, ó, por isso que eu estou passando desse disco para esse. Aí, novamente, você pergunta, professor, mas se eu estou trocando essa figura por essa figura, obviamente não vai dar o mesmo resultado. Mas eu digo, vai dar o mesmo resultado. Por quê? Porque o jacobiano ele faz esse fator de correção. Quando você joga o jacobiano lá no seu integrando, ele está corrigindo para que o resultado aqui seja o mesmo daqui. Tá bom? Claro que o fato de jacobiano ser um fator de correção, isso vem também da demonstração. Tem uma demonstração geométrica para isso. Mas, já falei que a gente não ia entrar nos detalhes, né? Mas eu quero pelo menos que você entenda essas particularidades. Bom, agora sim, como é que vai ficar a nossa integral, finalmente? Bom, já que eu escolhi integrar em coordenadas polares, então, a minha função é a função 1. Quando eu passar para coordenadas polares, essa função 1 ela vai continuar sendo 1. Por quê? Porque a função 1 não tem x para eu colocar r cosseno, e nem y para colocar r seno. Então, a minha função 1 vai continuar sendo 1. Então, aqui vai continuar sendo a minha função 1, só que eu tenho que multiplicar pelo jacobiano. Quem é o jacobiano das coordenadas polares? É o r. Então, não importa qual seja a função que esteja aqui, eu sempre vou ter que multiplicar por r, se eu passar para coordenadas polares. Coloque isso aqui, sabe, porque é muito importante. Esse r aqui, multiplicando a função, sempre vai aparecer. Agora, tanto faz se eu vou integrar em r, em θ primeiro, vou colocar θ aqui. θ, depois r. O θ vai de 0 a 2π. O r vai de 0 a 3. Então, aqui, gente, ó, eu vou até separar em duas integrais, já que isso aqui é um retângulo mesmo, né? É como se eu tivesse duas funções aqui. Então, eu vou colocar só o r de 0 a 3, r, dr. E agora eu vou colocar só o θ, 0 a 2π dθ. Aí eu calculo essas integrais aqui ao mesmo tempo. A integral de r é r quadrado sobre 2. Então aqui vai ficar r quadrado sobre 2. Vou aplicar o intervalo de 0 a 3. E aqui a integral de 1 em relação a θ é θ. Vai ficar θ e a integral de 0 a 2π. Aí aqui, quando eu colocar no lugar do r o 3, vai ficar 3 ao quadrado, que é 9. Vai ficar 9 sobre 2. 9 sobre 2. Quando eu colocar 0, vai zerar. Então, vou deixar assim. Aí, vezes, no lugar do θ, eu vou colocar 2π. Então, vai ficar 2π. Quando eu colocar 0, vai zerar. Então, ficou isso daqui. Eu só vou simplificar agora o 2 com 2. E a minha resposta final é 9π. Esse daqui é o nosso resultado. Vocês conseguiram entender a mudança que a gente fez? Como é que usa as coordenadas polares? Não esqueça que isso aqui é de extrema importância para vocês, gente. Eu vou cobrar de vocês, pelo menos em alguma prova, alguma vez vocês precisam calcular integrais duplas ou triplas, né? Que a gente ainda vai ver. Mas você vai precisar usar em algum momento as coordenadas polares. Tá? Isso é essencial para vocês. Nem que seja só nas listas semanais, mas vai cair lá para você fazer coordenadas polares. Bora fazer mais um exercício agora. Já tem mais 3 pela frente.
Olha só, o segundo. Calcule essa integral, que é até parecida com a que eu usei como motivação, que é a nossa região. Nossa região é a metade superior do disco com centro na origem e raio 5. Então tá, né? A metade superior de um disco. Bora ver. Vá treinando, já vá tentando fazer essa questão no seu caderno. Aqui nós temos a integral dupla, x² vezes y, dA. É só isso. Aqui eu já vou desenhar no quadro a minha região de integração. Ó, ele fala que a nossa região de integração é a metade superior de um disco, ou seja, a parte de cima de um disco. Então, está aqui um disco, metade dele, né? Só a metade de cima. E ele fala que o disco tem centro na origem e raio 5. Então, essa daqui é a nossa região. Toda vez que a sua região de integração já for um disco, ou partes de um disco, ou algo similar a isso, você não vai pensar duas vezes, você já vai aplicar coordenadas polares. Então, olhando para essa região como coordenadas polares, eu já quero saber qual é a limitação para o R. O R aqui, nesse caso, ele vai de quanto até quanto? Me digam. O R começa... a origem está na região? Tá, a origem está. Então, o R começa em 0. E qual é o máximo que o R atinge? 5. É sempre 5. A curva que ele toca no final é a curva R igual a 5. Então, o R vai de 0 a 5. E o θ? Para eu fazer esse desenho, preciso dar uma volta completa? Não. Basta dar o quê? Metade de uma volta completa, né? Então, o θ vai de 0 a π. Vou colocar aqui, de 0 a π. Olha só, de novo, nós estamos em um retângulo polar, que é muito interessante. Agora, vamos, então, aplicar a mudança nessa integral. Aqui, tanto faz a ordem, colocar primeiro θ, ficar de 0 a π, aqui de 0 a 5. Aí, olha só, agora a minha função já não é mais 1. Então, aqui aparece o x e o y. Então, onde tiver x, eu vou substituir por r cosseno. Se é x ao quadrado, então aqui vai ficar r cosseno. E tudo isso ao quadrado. Se aqui era y, então vai ficar r vezes seno. Eu comecei em θ e vou integrar depois em r. Estou esquecendo alguma coisa aqui, gente? Estou, né? Quem? O jacobiano. O jacobiano sempre vai aparecer. Então, tem que colocar o R aqui ainda. Ó. R. Pronto. Ó, então, deu para perceber que aqui, ó, depois que eu faço a mudança de variável, o x e o y desapareceram. Não tem mais x e y, tem que estar só R e θ. Então, eu fiz a mudança, ainda restou um x e um y aqui, está errado. Tá? Você tem que fazer a mudança completa. É isso aqui que deu. Agora, só falta ajeitar essa integral. Vou ajeitar um pouco aqui ela. Vai ficar assim, ó. Integral de 0 a 5, integral de 0 a π. Aqui eu tenho r ao quadrado, aí vezes r, né? Então, eu tenho r à quarta. Aqui eu tenho cosseno ao quadrado. E aqui eu tenho seno. Aí aqui, dθ, dr. Tá? Então, a nossa integral está assim por enquanto. Só elevei ao quadrado, juntei os r's, o cosseno ao quadrado, seno θ. Agora, olha só, eu tenho uma função que só depende de r, vezes uma função que só depende de θ. Então, já vou separar em duas integrais, para calcular ao mesmo tempo. Já que eu estou no retângulo polar mesmo. Então, esse aqui vai ficar integral, vou colocar só o r aqui, de 0 a 5, r elevado a 4, dr, depois integral de 0 a π, quem restou aí é o cosseno ao quadrado, vezes o seno. Aí eu vou resolver cada uma dessas integrais. A primeira é bem direta, isso aqui vai dar r
elevado a 5 sobre 5. E aqui o intervalo é de 0 a 5. Agora aqui, gente, eu vou aplicar integração por substituição. Então, eu vou chamar aqui, ó, o meu cosseno, eu vou chamar de U. Aí eu vou fazer aqui embaixo a minha mudança. Ó, eu vou dizer que o meu U é igual a cosseno. Então, quem vai ser o meu DU? O meu DU vai ser a derivada do cosseno, que é menos seno, vezes dθ. Então, onde tiver cosseno, eu vou colocar só U. E bem aqui, que é o seno θ dθ, ele é o menos du, né? Já que eles são iguais, aqui é menos de um sinal. Então, isso daqui vai se transformar em menos du. Aí, esse menos eu vou passar para frente. Aqui é menos du. Aí, como é que vai ficar? Esse menos, eu já vou colocar para frente. Então, vai ficar menos integral. No lugar do cosseno vai ficar u ao quadrado. No lugar desses dois aqui vai ficar du. Era para ficar menos du, só que o menos eu coloquei aqui para frente. Falta eu mudar os intervalos de integração. Quais são os intervalos? Vamos ver. Quando θ é 0, u vai ser cosseno de 0, que é 1. Então, aqui embaixo é 1. Quando θ é π, aqui vai ficar cosseno de π, que é menos 1. Então, aqui eu coloco menos 1. Aí, aqui, ó, se eu quiser, eu posso inverter os intervalos, colocar 1 em cima, menos 1 embaixo. Quando eu faço isso, o sinal muda, fica positivo. É o que eu vou fazer, então. Então, aqui vai ficar. Isso aqui é igual. Aí, aqui já vai ficar 5 elevado a 5. 5 elevado a 5, dividido para 5. Quando eu coloco o zero, vai zerar. Então, vai ficar só isso daqui mesmo. E aqui eu vou deixar positivo. Então, vai ficar de menos 1 a 1, u ao quadrado, du. Então, ficou assim. Aqui eu já sei resolver essa integral, só que antes disso eu percebo que o meu intervalo aqui é simétrico, ó, de menos 1 a 1. Isso aqui é uma função par. Então, vai ficar 2 vezes. Então, isso aqui vai ser. Aqui vai ficar 5 à quarta. Né? Basta simplificar aqui esse com esse. E essa integral vai ficar 2 vezes a integral de 0 a 1 de u ao quadrado. Aí, agora sim que eu vou resolver essa integral. Aí, enquanto isso, aqui vai ficar 5 à quarta vezes 2. E aí vai ficar u ao cubo sobre 3. Isso de 0 a 1. Agora, vamos fazer essa conta. Vou fazer aqui embaixo. 5 à quarta é a mesma coisa que 25 ao quadrado. 25 ao quadrado é 625. Então, aqui vai ser 625 vezes o 2, que já estava aqui. E aqui vai ficar só 1/3. Ó. Aqui vai ficar 1/3, depois vai zerar. Então, vezes 1/3. Resposta final, esse vezes esse, vai dar 1.250 dividido para 3. Agora sim, chegamos no resultado. Alguma pergunta do que a gente fez? Se você tiver alguma dúvida, pode falar, tá, gente? Professor, é que eu não lembro lá do cálculo como é que eu fazia. Pode falar também que a gente tenta relembrar. Pelo menos as partes principais a gente tenta relembrar para você entender. Mas não esqueça também de revisar isso quando chegar em casa. Toda a parte de integração lá de cálculo 1. Vamos fazer exercício 3 agora. Olha só, a gente vai integrar essa função e a região é limitada por essas duas circunferências. Então, já comece a fazer, você mesmo. Exercício 3.
A nossa função é 3x mais 4y ao quadrado. A nossa região ela é limitada pelas circunferências essas daqui. Pronto, vamos fazer. Tá, como sempre, vamos desenhar a primeira região. Então, quem me fala da região, que é uma região limitada por duas circunferências. Uma de centro na origem, raio 1, a outra de centro na origem, raio 2, já que é igual a 4. Então, você faz o plano cartesiano e desenha duas circunferências. Centro na origem. Uma de raio 1 e a outra de raio 2. Ó, então, bora aqui para o quadro agora. Vamos ver como é que ficou. Quando você desenha a circunferência de raio 1 e de raio 2, aí você já percebe qual é a limitação. Né? Porque quando você faz a circunferência, você percebe, a minha região é limitada por essas duas. Aí você já olha e começa a reparar nessa região aqui. Então, agora que você já sabe qual é a região, que é a região entre as circunferências, e você já percebe que, na verdade, ela é muito parecida, ela não é um disco completo, mas ela, pelo menos, é uma faixa do disco. Então, a gente vai usar coordenadas polares. Nesse caso, o raio, ele começa em 0 agora? Ele começa na origem, a minha região? Não. Então, ó, se eu caminhar a partir da origem, a minha região só começa bem aqui. Aqui é quando o raio é sempre igual a 1. Então, a minha região começa com raio igual a 1 e termina com raio igual a 2. Então, meu raio ele vai de 1 até 2. Tá, e o θ, gente? Vai de quanto até quanto? O θ? De 0 a 2π. Né? Para eu ter essa região, eu tenho que dar uma volta completa. Ela está em todos os quadrantes. Então, θ vai de 0 a 2π. Agora, como é que vai ficar essa nossa função? Vai ficar integral dupla, tanto faz com quem eu vou começar, que eu vou colocar o r, de 1 a 2, de 0 a 2π. Aí aqui vai ficar 3 vezes x, só que o x é r vezes cosseno. Mais aqui 4 vezes y ao quadrado, só que o y é r seno. Então, vai ficar r ao quadrado, seno ao quadrado. Então, essa é a nossa função, passando para coordenadas polares. Vezes o jacobiano, que é r, e agora eu só coloco aqui que eu estou integrando em r, depois em θ. Aí aqui, gente, eu já vou separar em duas integrais, essa daqui. Vai ficar assim. Isso aqui é igual. Aí a primeira tem o 3, né? Vou colocar o 3 aqui fora. 3, integral de 0 a 2π, integral de 1 a 2. Aí vai ficar r vezes o r que está aqui, ó. Vai ficar r ao quadrado. Então, r ao quadrado, cosseno θ, dr dθ. Aí mais, agora essa parte aqui, o 4 vezes integral de 0 a 2π, de 1 a 2. E aqui quem sobrou foi r ao quadrado vezes r, que é r ao cubo, seno ao quadrado. Aqui não dá mais espaço. Então, terminar aqui no outro quadro. Nas duas integrais, você percebe que é uma função que depende de r vezes uma função que só depende de θ. Então, cada uma dessas integrais eu vou separar em duas integrais. Então, a primeira vai ficar 3 vezes integral de 1 a 2 r ao quadrado dr, integral de 0 a 2π cosseno. E a outra vai ficar mais 4, integral de 1 a 2, r ao cubo, dr, integral de 0 a 2π, seno ao quadrado. Então, agora eu tenho 4 integrais do cálculo 1
para eu resolver. Vamos resolver de uma por uma. Isso daqui vai dar igual 3 vezes, aqui, r ao cubo sobre 3, isso de 1 a 2. Aqui, a integral do cosseno é seno, vai ficar seno de 0 a 2π. Só que aqui eu posso simplificar 3 com 3. Aqui, ó, quando o θ for 2π, seno de 2π é quanto? É 0. Menos seno de 0, que também é 0. Então, aqui sempre vai dar 0. Então, isso aqui vai zerar, então vai zerar tudo. O que, na verdade, já dá para a gente ter percebido antes, ó, gente, porque você tem a função cosseno e o intervalo é de 0 a 2π. Pensa numa cossenose, dando exatamente um ciclo completo. Quando você faz a integral disso, vai zerar, porque a parte de cima vai anular a parte de baixo. Então, daqui já dava para você dizer, olha, professor, isso aqui vai anular, essa integral, já que é de 0 a 2π. Aí eu já colocava tudo aqui zero. Então, agora zerou, sobrou essa segunda parte. Vai ficar mais 4 vezes aqui, r à quarta sobre 4. Isso no intervalo de 1 a 2. Eu já posso simplificar. Só sobrou agora essa integral aqui, seno ao quadrado. Vocês lembram como é que resolve seno ao quadrado? Se você não lembra, tente revisar, gente. Isso aqui é muito importante. Tem muita chance de eu cobrar isso de vocês. Então, para quem não lembra, como é que você resolve essa integral? Você vai usar uma propriedade trigonométrica. Seno ao quadrado é a mesma coisa, vou escrever aqui, que meio menos meio do cosseno de 2θ. Tá? Se aqui fosse cosseno ao quadrado, a única coisa que ia mudar é que aqui ia ficar positivo. Só isso. Então, agora a gente consegue resolver essa integral. Tá, então vamos lá. Aqui, vou colocar no lugar do r o 2, vai ficar 2 à quarta, que é 16, menos, vou colocar 1, 1 à quarta é 1. Isso aqui. E aqui, como é que vai ficar essa integral? A integral de meio é meio vezes θ, né? Vai ficar θ sobre 2, menos. Aqui, a integral do cosseno de 2θ é seno de 2θ sobre 2. Com mais esse 2 aqui, vai ficar seno de 2θ sobre 4. Agora só falta aplicar o intervalo de 0 a 2π. Aqui vai dar 15. Aqui vai dar 15. Aqui, quando eu colocar no lugar do θ 2π, vai ficar 2π sobre 2, que é π. Quando eu colocar no lugar do θ 2π, aqui vai ficar seno de 4π. Só que seno de 4π é 0. E quando eu colocar 0, seno de 0 também é 0. Então, na verdade, ó, essa segunda parte aqui também vai zerar. Só essa parte. E aqui vai ficar só o π. Isso já dava para a gente perceber também, se você olhasse para cá. Ó. De novo, a função é cosseno de 2θ e a integral é de 0 a 2π. Então, nisso, ele vai completar exatamente o ciclo, 2 vezes. Então, aqui, de novo, você ia ter que essa integral aqui já dava para saber que ela era 0. Claro que hoje eu estou fazendo com calma porque é a primeira vez, mas ao longo das outras aulas, eu já vou olhar para uma integral dessa e vou dizer, olha, gente, aqui é 0. A integral vai zerar. Tá? Ok, então o que sobrou aqui? Só sobrou mesmo 15 vezes π. Então, essa é a resposta final. 15π. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Talvez você esteja pensando assim, professor, eu tenho que revisar cálculo 1, né? Aquela parte integral. Talvez, né? Porque aqui também a gente não está olhando cada detalhe. Mas muita coisa daqui eu estou usando lá do cálculo 1 mesmo, das aulas de integral. O último exercício de hoje, para finalizar a aula. Esse aqui acho que é o mais interessante, né? Calcule o volume do sólido limitado pelo plano z igual a 0 e pelo paraboloide, aí z igual a 1 menos x quadrado menos y quadrado. Isso daí é interessante porque ele só me dá 2 equações e diz, calcule o volume. Só isso. Ele não me dá integral, não diz nada, é só calcule o volume. Chega, olhando assim, de cara para essa questão, nem parece que ela é de integral. Mas a gente já sabe que isso aí tem tudo a ver com integral, quando está falando de volume.
Então, ele me dá duas superfícies. A primeira é z igual a zero. E a segunda ele já diz que é um paraboloide. Z igual a 1 menos x quadrado menos y quadrado. Aí está falando, ele quer que calcule o sólido limitado por essas duas superfícies. Então, eu tenho que primeiro desenhar as superfícies. Essa superfície aqui, z igual a zero, ela é o quê, gente? Ela é um plano. E que plano é esse? É justamente o plano xy, né? Quando z igual a zero, é o nosso chão lá do nosso espaço. Agora, essa daqui, que ele já me disse que é um paraboloide, como é o gráfico dela? Vamos relembrar. Se você tivesse essa função aqui, ó. Se você tivesse a função z igual a x quadrado mais y quadrado, isso aqui é o paraboloide também. Esse foi o primeiro que a gente viu aqui em sala. Qual é o gráfico dele? O gráfico dele é algo mais ou menos assim, ó. Esse seria o gráfico dele. Agora imagina que a gente multiplica isso daqui por menos 1. Vai ficar z igual a menos x quadrado menos y quadrado. O que vocês acham que ia acontecer com essa superfície aqui, se você multiplicasse por menos 1? Ela ia refletir. Então, ao invés dela ficar com a concavidade para cima, vai ficar com a concavidade para baixo. E o nosso paraboloide agora ia ser assim. Então, esse paraboloide é esse daqui é aqui. Só que ainda não é o nosso paraboloide. Mas nosso paraboloide é isso daqui somado com 1. Então, é como se eu pegasse essa figura aqui, deslocasse uma unidade para cima, no eixo Z. Aí vai formar a nossa figura. Então, a nossa figura é justamente um paraboloide, só que deslocado uma unidade para cima. Então, aqui ó, é uma unidade. Então, está aqui nosso paraboloide. E não esquece que o nosso sólido é formado pelo paraboloide e pelo chão. É a limitação deles. Onde é que está o chão? O chão está bem aqui, ó. Então, a nossa figura está acima dessa região aqui, que eu estou achando de laranja, e abaixo, né, desse meu paraboloide, dessa minha superfície. E ele quer justamente o volume desse sólido. Como é que você faz? Você já sabe que toda vez que você tem uma superfície que está acima do chão, e você calcula a integral dupla dela, você está achando justamente o volume. Volume entre ela, a superfície, e o chão. Então, o que ele quer aqui da gente é que a gente calcule uma integral dupla sobre essa região aqui, ó, que eu vou chamar de região D. Ele quer que eu calcule uma integral dupla da região D dessa função do paraboloide, que é 1 menos, vou escrever assim, 1 menos x quadrado mais y quadrado. Tá? Então, ele quer que eu calcule esta integral. Essa região D, como é que ela é, gente? Ela é um retângulo, ela é um triângulo, parece um disco, né? Mas como é que eu provo que ela é um disco mesmo? Essa região aqui, ela é limitada pela interseção dessa função com essa função. Se eu igualo essa função com essa, eu tenho a interseção delas, interseção das superfícies. Quando eu igualo esse com esse, vai ficar 0, 0, igual a 1 menos x quadrado menos y quadrado. Melhorando essa equação, fica x quadrado mais y quadrado igual a 1. Então, na verdade, isso aqui não só parece, mas é um disco. Um disco de centro na origem e raio 1. Então, se a minha região de integração é um disco, eu vou usar coordenadas polares. Então, nesse caso aqui do disco de centro na origem e raio 1, como é que vai ficar? O meu raio começa na origem, termina em 1. Tá? Esse aqui é 1. E o meu θ
olhando aqui para o chão, onde eu tenho um plano cartesiano, perceba que esse meu disco está em todos os quadrantes, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Então, o meu θ ele vai de 0 até 2π. Bom, agora é só aplicar a mudança nessa integral para a gente resolver a questão. Aqui eu tenho um retângulo polar, tanto faz com quem eu vou começar integrando. Então, vamos dizer que aqui vai ficar de 0 a 2π, aqui vai ficar de 0 a 1. Aí, olha só, aqui vai ficar 1 menos. Gente, ou você pode substituir x por r cosseno, y por r seno, ou se você quiser ser mais rápido ainda, não esquece que x² mais y² já é o r ao quadrado. Então, já vou substituir só por r ao quadrado. Então, aqui vai ficar 1 menos r ao quadrado. Essa é a nossa função, vezes o jacobiano, e aqui só dr dθ. Vou separar isso aqui em duas integrais. Então, isso aqui vai dar integral de 0 a 2π dθ, ele sozinho, né, porque não aparece θ aqui, integral de 0 a 1, aqui vamos explicar, r vezes 1 é r, menos r vezes r ao quadrado, r ao cubo. Agora é só resolver essas integrais. A integral aqui de dθ é o próprio θ. Então, θ de 0 a 2π. Aqui, r² sobre 2, menos r² sobre 4. Isso de 0 a 1. Aqui vai ficar 2π. 2π vezes. Aqui, gente, quando eu colocar 0 vai zerar. Quando eu colocar 1 vai ficar meio menos 1/4. Meio menos 1/4. Meio menos 1/4 é 1/4. Né? 0,5 vezes 0,25, menos 0,25 é 0,25. Então, aqui vai ficar 2π sobre 4. Simplificando, nossa resposta final é π sobre 2. Como isso aqui é um volume, então, unidade de volume. Então, esse sólido ele tem π sobre 2 a unidade de volume dele, que pode ser metro cúbico, centímetro cúbico, enfim, alguma unidade. Alguma pergunta do que a gente acabou de fazer? Bom, então com isso a gente encerra essa parte com coordenadas polares. Na semana que vem, a gente vai estudar só aplicações de integrais duplas. Então você vai ver que essa parte de integral dupla ela é muito importante para as engenharias, para a física, enfim, a gente vai ver aqui pelo menos 4 aplicações. Pelo menos 4. E outra, gente, não esqueça que sexta-feira agora você vai ter aula de monitoria, é 1h40 só resolvendo exercício. E vai ser só integral dupla, então vai ser muito importante, porque vocês vão resolver integral dupla sobre retângulo, sobre região mais geral, vai usar coordenadas polares, então não falte, isso vai ser importante para a sua prova, não só para essa, mas também para a última prova, tá bom? Então é isso, obrigado pela presença, a gente se vê na semana que vem.